Você veio correndo, né? Para saber sobre o meu caso com o pastor Flávio, né? Sei que vai ter comentários antes mesmo de assistirem o vídeo. Eu sabia. Ou mais uma calúnia contra o pastor Flávio. E você? O que te fez vir até esse vídeo? Você já parou para pensar nisso? É fácil demais a gente apontar o dedo para todos os lados e esquecer de apontar para nós mesmos, né? Tem tantos vídeos bacanas aí na internet falando de Jesus, de testemunho, mas você não tá nem aí para eles. Você gosta mesmo é de um fuxico gospel, né? Uma fofoca, uma coisa mais calorosa, mais quente, né? Faça essa autoanálise. É verdade, gente. Muitas pessoas com esses maus pensamentos vindo do céu e cheios de julgamentos dizem que eu tenho um caso com o pastor Flávio Amaral. Sabe-se lá se não dizem também que André faz parte de tudo isso e sabe de toda essa história também, né? Isso aí é o ser humano hoje. Eu fico indignado, assustado e ao mesmo tempo preocupado com essas vidas, com esses seres de luz, esses líderes com fala mansa, ou falando aquilo que as pessoas querem escutar, com esses canais maravilhosos aí, sempre levantando calúnia do próximo, sempre procurando pessoas que estão na mídia, pessoas com nome, e a maioria das vezes para falar mal, nunca para falar bem dessas pessoas, sempre para apontar o dedo, sempre, sempre, ou seja, ninguém é de Deus, principalmente quando envolve grana, quando envolve status, fama, a pessoa fica conhecida. Oh, meu Deus, um deslizinho que a pessoa der, coitada. Eu fico imaginando essas pessoas, porque essas pessoas, se tivesse a chave do inferno, aliás, muitos deles já têm essa chave do inferno, né? Sendo que essa chave está na mão do nosso Deus. Eu sempre falo e sempre digo para as pessoas, vigia antes de você abrir a sua boca. Ah, Wendel, você só pode ter um caso com o pastor, ou então você deve estar recebendo algum dinheiro, porque não é possível você defender tanto esse cara. As pessoas, né, gente, elas têm uma certa dificuldade de usar o cérebro, né, porque elas já têm as suas certezas criadas e, por incrível que pareça, elas não vão mudar a ideia e não vão prestar atenção. E você fala A e elas entendem B. Muitas coisas entram aqui e saem aqui. Só ouve aquilo que lhe convém, aquilo que ela vai poder usar contra você. Elas fazem isso. É incrível, eu fico assim, indignado. Mas ao mesmo tempo é necessário a gente abordar e falar sobre o assunto. Quem assistiu os meus vídeos e entendeu de fato, dá para perceber-se pelos comentários. Em nenhum momento eu digo que o pastor Flávio Amaral é certo, que ele tem que fazer isso mesmo, que ele tem que ir lá, é isso mesmo, pastor, tamo junto, faz isso mesmo, pega pelo pescoço, processa, não, muito pelo contrário. Eu falo sobre as vidas envolvidas nessa polêmica, sobre as almas que estão ali. Eu vi aí a entrevista do Denis no Fuxico Gospel. Gente, esse Fuxico Gospel, eu já tinha visto alguns vídeos, não prestava muito atenção, mas está desesperado por visualizações e por polêmicas, né? Ai, gente, desculpa falar, eu não quero ficar julgando também, mas só o nome Fuxico Gospel, né? Sempre falando mal das pessoas, sempre apontando o dedo, sempre julgando, ao invés de falar bem de alguém ali que parece que nenhum líder que está na mídia hoje, religioso, é de Deus, né? Falando sobre dinheiro, todo mundo gosta de um dinheiro, né?
Inclusive, eu acho que o Fuxico Gospel está atrás também de visualizações. Para quê? Para ganhar dinheiro. Aliás, todos nós precisamos de dinheiro, e inclusive eu também estou aqui fazendo o vídeo, porque nós temos contas para pagar, né, no final do mês. Mas olha só para você ver, você estende a mão para uma pessoa, tira o peito, faz um monte de coisa ali, e a pessoa vigiando para saber quanto é que você ganha. Curioso para saber quantos bilhões está entrando na sua conta. E essa mesma pessoa afirma que não tem ostentação, que com certeza está juntando dinheiro, está guardando. Ah, talvez esteja guardando mesmo para quando chegar no céu pagar a entrada do céu, porque a pregação hoje do evangelho é esse, né? A maioria das pessoas, tem igrejas inclusive que fala sobre isso, né? Tem gente que vende a chave do céu, um terreninho no céu. Eu acho que ele deve estar juntando para isso, viu? E as pessoas dando voz de confiança, dando palavras para pessoas que de fato estão em processo de libertação. Em nenhum momento eu estou aqui condenando o Denis. Eu acho que ele precisa sim de libertação, precisa da transformação, como eu também preciso. Vou me incluir nisso daqui, porque senão as pessoas elas vão falar: ah, você fala dos outros, mas não fala de si. Isso vale para todos nós. Eu acho que nós estamos vivendo um grande momento em que a palavra vigiar tem que ser mais aplicada do que nunca. Meu eu grita todo dia. O meu eu quer fazer tantas coisas, quer falar tantas coisas. Mas aí quando eu lembro, eu falo: Endo, mas não é sobre você, é sobre Jesus, sobre o mundo atual. Pessoas defendendo a igreja inclusiva, né, o Fuxico Gospel, e querendo justificar isso por causa de um tempo passado, que a gente tem que pregar para quem não conhece a palavra do Senhor Jesus. Ué, mas tem pessoas que talvez estejam dentro dessas igrejas inclusivas que não conhecem o Senhor Jesus. Já usou o cérebro para pensar nisso? Desculpa a forma de falar, tô meio agressivo, né? Não gosto de falar dessa forma. Isso não existe, gente. A luta é contra potestades, é uma luta espiritual muito grande. Como que eu vou ficar de frente a frente a uma pessoa defendendo o evangelho ao contrário, cheio do eu, onde nada é pecado, onde tudo se pode, e eu simplesmente vou respeitar e calar? Respeitar é calar, respeitar é você aceitar, respeitar é você aplaudir. Igual eu vi um vídeo aí de Leonora Acla, sei lá como que se fala, que eu tenho até medo de falar hoje em dia, porque tudo é processo, que foi comprar um vestido em uma loja cristã. É uma igreja que eu não sou muito fã, gente, desculpa. É como eu digo, eu acho que eu já fiz um vídeo falando. Todas as pessoas, a maioria das pessoas que eu já tive o prazer de conhecer, que frequentava essa igreja, é decepcionante as falas e as atitudes, sabe? Se bem que a gente não pode pensar assim, né? A gente tem que focar no nosso Deus. A igreja do véu. A pessoa vai lá para comprar o vestido e a proprietária, sendo cristã, claro, a gente tem que vender, né, gente? Tem que respeitar. Mas sabe o que eu faria? Acho que eu ia no cantinho, oraria, falava: Senhor, muda. Isso é amor. Amor é isso, viu, gente? Senhor, muda essa história. Meu Deus, é uma vida que precisa do Senhor. Esse é amor. Não é esse amor que o mundo prega, em que muitos canais estão se envolvendo nisso. O diabo está indo de mansinho na vida dessas pessoas de Deus. O foco hoje eu percebo que o foco são as pessoas escolhidas de Deus, são as pessoas que procuram servir esse Deus, como talvez seja o canal do Fuxico Gospel. O foco do diabo é sua alma, cara. Abra os seus olhos e não aplauda esse mundo aí, não, meu Deus. Sabe o que aconteceu?
a pessoa, o pessoal da loja, todo mundo da igreja, a proprietária da loja não vendeu o vestido, deu o vestido, deu um abraço, deu muito amor, e Leoaclo fez um vídeo comparando os cristãos e falando, e o pior, que eu vejo muitas pessoas de Deus, inclusive até do LPD lá, aplaudindo isso. Eu falei, às vezes eu falo assim, Senhor, eu não estou vendo isso, né? Se bem que, gente, o céu não é para todos, não. Gente, o céu não é para todos, não. É nessas horas que a gente vê. E as pessoas pedindo autógrafo, pedindo foto. Olha que coisa mais linda. Como se diz, continua no caminho. Permaneça como você está. Jesus te ama. Não precisa abrir mão de nada, não. Tá aqui o vestido, eu vou te presentear o vestido. Permaneça. Você vai para o céu como você está. E o pior não é isso, são os exemplos. São as outras vidas, é isso que eu falo. Não é só sobre a pessoa, são as vidas envolvidas. Isso não é de ficar indignado, gente. Preste atenção no que você anda fazendo. Quando você for abrir a sua boca, não é só você. Que mundo é esse em que estão confundindo o amor, que estão confundindo o respeito com o seu próximo, estão focados só na destruição, estão focados só, querendo ou não, né, está cedendo aos poucos para este mundo. Respeitar não é concordar. Amar, para quem é cristão, é desejar o céu para todos. E o céu com pecado não tem, não vai. Vigia, pessoal, vigia. Quando você for fazer um vídeo para falar de alguém, que fale baseado na Bíblia Sagrada e no pecado. Não fale aquilo que você não tem certeza, como, por exemplo, enriquecimento ilícito, em que as pessoas estão cobrando para ir na igreja. Ah, porque o outro está ficando rico, ah, porque o outro está ficando assim. David Leonardo, por exemplo, ninguém sabe o que tem por trás, as obras sociais que ele fala, dentre vários pastores. Basta a pessoa ter um nominho, que os próprios cristãos caem matando em cima dessas vidas. Poxa, eu até concordaria se essas pessoas viessem a público, por exemplo, defendendo o casamento gay ou defendendo igrejas inclusivas, como o rapaz aí do Fuxico Gospel fez. Aí tudo bem, é válido você vir, você falar com educação, sem ofender, sem desejar o mal, porque, gente, quantas pessoas, né, que vão cair na lábia do diabo agora no final dos tempos. As pessoas estão caindo e caindo com muito amor e com Deus no coração, porque afinal de contas, né, Deus, ele é o amor, Deus, ele é o inclusivo, Deus, ele é o acolhedor. Falar que as igrejas inclusivas foram levantadas porque não foram aceitas nas igrejas tradicionais. Olha, até concordo em partes que muitas igrejas realmente, principalmente essas, viu, Osiel, tradicionais demais, que usa saia no pé, sabe? E que a maioria casam grávidas, escondido para ninguém ficar sabendo, eu até concordo. Mas as igrejas mudaram muito. Igual, tem uma igreja aí que todo mundo fala mal, que é a Igreja Universal.
Vou falar de minha experiência. Se eu sou quem eu sou hoje, eu devo à Igreja Universal. Eu conheci Jesus na Igreja Universal, eu consegui lidar com o pecado, com o espinho na carne, e através da Igreja Universal que me ensinou. Aí lá vem eu fazer um vídeo agora falando mal da Igreja Universal, porque ela é isso. Eu jamais vou cuspir no prato que eu comi. Se tem algum dia que acertar as contas, se eu acho errado, se eu discordo, eu me afasto e acabo. Mas não vou ficar aqui falando mal, querendo desejar o mal, porque quem sabe... Gente, as pessoas estão esquecendo que antes de você salvar as pessoas, tem que salvar a si próprio. E diz aí, uma pessoa que fica de olho para ver quanto entra. Outra pessoa entrevistando também, curioso saber quanto entra. Qual é a verdadeira intenção nisso tudo? É esse o meu questionamento. Sabe, é a gente errar mais do que aquele que a gente acha que está errado. É sobre isso. Por que ao invés disso não tem a união, o amor em oração? Porque afinal de contas, o nosso Deus ele não é capaz de fazer tudo? Que Deus é esse que esse mundo serve, gente? Que esse pessoal fala, mas na hora de mostrar e de viver esse Deus... Eles não conseguem. O seu eu começa a vir com acusações, com apontamento de dedo. Vai dobrar o joelho, já que você acha que tem algo errado, para que Deus transforme. Porque não é possível que só tem coisas erradas. Vamos falar de pessoas... Gente, pessoas aí. Vamos falar de Davi. Vocês estão esquecendo da Bíblia Sagrada. Quantas oportunidades Davi teve de matar o seu inimigo. Mas ele não teve coragem. Que morra, mas não morra nas minhas mãos. Cadê esses exemplos de cristãos no dia de hoje? Não, mas estou falando para todos. Fala para o pastor, estou falando para todos nós, inclusive para mim também, que às vezes a gente age na carne mesmo. Mas e aí, gente? Estão esquecendo isso. Nessas horas, a Bíblia, ela simplesmente não existe. Na hora de viver aquilo que sai da nossa boca, a gente não vive. É sobre isso que eu estou falando. Vigia, abra os seus olhos. Que morra, mas que não morra nas suas mãos o seu inimigo, aquele que te quer mal. Por quê? Por que será que Davi, por hipótese nenhuma, queria matar o rei Saul? É só você voltar lá e ler a Bíblia, não sou eu que vou te falar, não. É só você usar o cérebro, como eu disse aí, e pensar sobre isso. Eu amo o trabalho social, gente. Eu amo, vocês não têm noção. Tanto que, você que quiser, gente, vai lá no TikTok, eu faço live lá, viu? Eu faço live lá. Todos os dias às 20 horas, o Wendel Augusto, tá o pai, tá o filho. E a gente recebe muito presente, às vezes Pix, e as pessoas, muitas delas ajudam por causa da ação social, mas muitas pessoas ajudam por causa de mim. Tem pessoas lá que fala assim, olha, várias pessoas, não foi só uma. Eu estou mandando esse dinheiro, mas esse dinheiro é para você. É para você gastar com você. Antes de você fazer a obra social, pensa em você. E assim eu fazia. E vocês acreditam que tem comentários de pessoas querendo que eu dê satisfação do que entra? Porque eu falo muito da obra social e as pessoas acham que eu tenho que dar tudo para lá, eu não posso fazer nada por mim. Gente, vocês não sabem o que tem por trás desses... e aí? E aí, é da sua conta também? Se tiver... é da sua conta também? Ou você queria esse Pix na sua conta, hein? Eu tô achando que é isso aí. Cristão não pode prosperar, cristão não pode ter as coisas, quem é de Deus tem que viver na miséria. Se eu tiver uma obra social, eu tenho que gastar tudo só na obra social, eu não posso comer bem, eu tenho que dividir com as pessoas que...
Ah, pelo amor de Deus, gente, vai ler a Bíblia. Pessoas que enriqueceram, que ficaram ricos, ajudando com a palavra de Deus, sendo reis. Deus faz conforme Ele quer e do jeito que Ele quer. E quem és tu para julgar e para apontar o dedo? Quando você for chamar alguém para falar de outro alguém, que chame alguém com a vida transformada, com a vida mudada, principalmente quando for debater as coisas do céu. Como que você vai chamar uma pessoa que não é liberta para debater assunto sobre o céu, sobre acusar uma pessoa uma pessoa que faz o bem? Não estou falando de pastor Flávio, outras pessoas. Como que eu vou chamar uma pessoa para falar mal de uma pessoa totalmente, que a gente sabe, é nítido que a pessoa ou está em fase de libertação ou ela não tem nenhum compromisso com o Senhor Jesus. É claro que quem não tem compromisso com Jesus, ele veio para quê? O diabo, ele veio para quê? Para quê? Vai ler a Bíblia, pessoal. Vai ler a Bíblia. Tá faltando Bíblia. Tá cheio de eu aí, tá cheio de pessoas que leu a Bíblia uma vez. A Bíblia você tem que ler ela 800 vezes, é só uma vez não. Ler e praticar. Você lê para os outros, mas na hora de ser você, vocês não têm praticado a palavra de Deus. Não quero ficar fazendo um vídeo assim, sabe? E às vezes vocês podem ver que eu até também fico meio, né? Eu não quero. Eu acho que tá faltando pessoas. Tá faltando pessoas. Tem gente demais levando as pessoas pro inferno. Tem gente demais condenando o próximo. Tem gente demais, e parece que sente prazer nisso, ou está querendo isso para ganhar dinheiro, visualizações, enfim, todo mundo precisa de visualização mesmo. Eu fazia vídeo no outro canal que dava essa impressão que eu ia falar mal, mas eu não estou aqui para isso, não estou aqui para isso. Até mesmo porque, gente, é muito fácil a gente falar daquilo que nós ouvimos, né? Daquilo que nós não sabemos de fato o que acontece. Porque se a gente for avaliar, então todas as pessoas que foram condenadas na Bíblia Sagrada injustamente, e aí, o que a gente pode pensar sobre isso, né? Foi por causa de burburinho, por causa de falações, por causa de acusações que não existem. E eu acredito que muitas acusações ainda virão, muitas pessoas do mal fingindo do bem ainda virão, e nós precisamos orar muito e nos preparar. Eu acredito que tem muita gente de Deus aqui no meu canal, pessoas que realmente ou querem um compromisso com Deus. Não ouça esse mundo do amor, não abrace esse mundo da atualidade não, meu filho, porque você vai poder ter tudo, você vai ter uma fotinha para pôr ali, ó, na cabeceira da sua cama com Léo Áquila, com quem você quiser, que você tanto ama, mas na hora do céu, filha, você vai ter que abraçar essas pessoas. Não tô falando que você vai pro inferno não, viu, Léo? Tô falando que o pecado, sim. Vamos ver, né? Porque a gente, enquanto a vida, há esperança na transformação das vidas das pessoas. E eu não estou falando daquilo que eu acho, não. Eu estou falando daquilo que o meu pai diz. Tá? É ele quem manda na história. Quem és tu na terra com o achismo, porque você não é Deus. Eu sirvo a Deus, aquele que o mar, as águas do mundo inteiro cabem na palma da sua mão. E é ele que a última palavra vem dele, não vem de meros imortais. Tá bom? Isso não significa que eu não te amo, isso não significa que eu não penso em você. Eu penso sim, mas na verdade eu acho que eu penso mais ainda nas pessoas que te ouvem. É nelas que eu me preocupo mais, porque são milhares e milhares de vidas, né? Ao contrário do rapaz aí do Fuxico Gospel, que diz que a gente não tem que se preocupar com essas pessoas, que a gente tem que pregar o evangelho para quem não conhece. Muitos que não conhecem podem estar te ouvindo neste momento. Então eu tenho que debater esse assunto sim, e tenho que falar do pecado sim, porque você que é de Deus, se você não fala do pecado, você é igual. É igual. Quem compactua é igual. É igual. Tá? E antes de me julgar, preste atenção nos meus vídeos, antes de vocês falarem alguma coisa. Eu defendo a palavra do Senhor. E sim, amo mesmo. Vocês descobriram. Realmente eu amo o pastor
Flávio Amaral, oro por ele, falo com ele, converso com ele, com a missionária, mas não tem caso não, viu? O nosso caso é um caso espiritual, onde nós defendemos a verdade, cada um à sua maneira, cada um errando à sua maneira e procurando melhorar. E se ele tem algo errado, algo que precisa melhorar, não sou eu impondo, não sou eu levando nas mídias sociais, mas sim, eu clamando ao nosso Deus, porque eu acredito que foi levantado por Deus e que se um dia tiver que tirar, quem vai tirar é o Senhor Jesus. Mas eu não acredito que isso vai ser tirado, não. Eu acredito mais é que Deus vai vir e vai falar: ei, sou eu que mando aqui. Um dia, olha, tá bom? E vamos lutar todos nós para quê? Pro céu. Ei, bora pro céu. Bora pro céu. Bora pro céu.